Defendemos estas verdades por não necessitarem de explicação. Todos os homens são iguais, são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Thomas Jefferson. Many's the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken, and certainly misused. Oh, but I'm alright, I'm alright, just weary to my bones. Still, you don't expect to be bright and bon vivant so far away from home, so far away from home. I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Oh, but it's alright, it's alright, for we lived so well so long. Still, when I think of the road we're traveling on, I wonder what's gone wrong. I can't help it, I wonder what's gone wrong. A Estátua da Liberdade. A estátua é somente um símbolo. A estátua é apenas cobre, granito, aço e ferro. O que ela nos diz, o que ela nos faz sentir por dentro, é que é muito importante. Nós somos os beneficiários daqueles que vieram antes de nós, que trabalharam, que lutaram na ocasião, que se preocuparam imensamente no fundo da alma em conquistar a liberdade. Se quisermos conhecê-la de verdade, para começar, devíamos perguntar: o que é liberdade? A liberdade é o mais civilizado e o menor dos males do mundo. Liberdade é a ausência de restrições, barreiras e impedimentos. Liberdade para ser eu mesmo e fazer o que quiser. Ser eu mesmo por quanto tempo eu bem entender. Basicamente é isso, não é felicidade, não é responsabilidade, não é verdade. É ser você mesmo. Bem, liberdade é uma velha palavra francesa que nós começamos a associar à liberdade em inglês. O que é liberdade? É uma boa pergunta. Mas acho que quase ninguém se faz essa pergunta. Bem, eu posso citar um manifesto. Todos os homens são iguais. E no momento que eu digo isso, estou com problemas de novo. Porque, obviamente, não fui incluído no manifesto. São dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre eles a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. O que é a liberdade? A ideia.
Uma escultura colossal não é simplesmente fazer uma estátua enorme. É necessário produzir emoção no coração do espectador. Não por causa do seu tamanho, mas porque seu tamanho está em concordância com a ideia que ela representa e com o lugar que deve ocupar. Frederick August Bartholdi. Daily News, Londres, 3 de julho. Ela sobe em direção ao céu do pátio da fábrica da Rue de Chazelle. Em sua coroa, a paisagem estende-se pelas casas de 6 andares e muito além dos muros de Paris. No outono de 1875, numa calma rua residencial em Paris, onde nada de ruim acontecia, começou o trabalho em uma estátua diferente de tudo que fora construído até a época. Seria um presente do povo da França para o povo dos Estados Unidos. E comemoraria um ideal: a liberdade. Quando terminada, seria a estrutura mais alta do Novo Mundo. Sua tocha estendida 93 metros sobre o porto, mais alta até do que a ponte do Brooklyn, recém-acabada. Ela foi feita à mão por franceses em Paris. Pedreiros italianos construíram suas fundações em Nova York. E centenas e milhares de franceses e americanos, na maioria gente comum, pagaram por sua montagem. Mas antes de tudo, ela foi obra de um homem determinado: Frederick August Bartholdi. Monsieur Bartholdi havia idealizado sua homenagem à independência americana aplicando a ela uma frase sublime que resume o progresso dos tempos modernos: liberdade iluminando o mundo. Ele escolheu representar esta grande ideia através de uma estátua de proporções colossais que superaria tudo o que existira desde as épocas mais remotas. Mas a ideia da Estátua da Liberdade não foi de Bartholdi. Ela nasceu em meio a conhaque e charutos, numa casa de campo perto de Paris, numa noite em 1865. O anfitrião era Edouard de Laboulaye, historiador, advogado, presidente da Sociedade Anti-Escravagista da França. A conversa era sobre liberdade, depois sobre problemas na França, oprimida pela tirania do imperador Napoleão III e ameaçada pelo caos revolucionário que parecia a alternativa mais provável. Laboulaye acreditava piamente que a democracia era o futuro e a América seu melhor exemplo. E assim, muito sabiamente, propôs um enorme monumento para comemorar a liberdade, já que a América ia festejar seu primeiro centenário. O belo presente iria homenagear as relações franco-americanas e também ajudar a incentivar a França a recuperar a liberdade no país. Ninguém reunido aquela noite na casa do professor Laboulaye ficou mais interessado que Bartholdi. Tão profundamente interessado que escreveu: tal ideia fixou-se em minha mente. Tentarei glorificar a República e a liberdade daquele país na esperança de que um dia eu possa encontrá-la novamente aqui, na França, se é que será possível. Bartholdi. Em 1871, Laboulaye insistiu para Bartholdi visitar a América. E em 21 de junho, Bartholdi partiu pela primeira vez a bordo do Verrazano Narrows para o porto de Nova York. Ele jamais esqueceu aquele momento. Minha estátua será erguida exatamente aqui. Aqui onde as pessoas têm a primeira visão do novo mundo. Achei um local admirável. É a ilha de Bedloe, bem à frente do Narrows, onde fica, de certa forma, o portão da América. Seu local admirável já havia abrigado um leprosário, uma forca, um cemitério de indigentes e era na época um forte abandonado. Mas Bartholdi tinha certeza de ter encontrado o local para sua obra-prima. De Nova York, ele viajou por todo o país, sem jamais perder uma oportunidade para divulgar seu sonho. O tamanho do país o impressionou. Ficou maravilhado com a imensidão das cataratas do Niágara e Yosemite, Monument Valley e as sequoias gigantes. Aqui tudo é grande, ele disse à sua mãe, até as ervilhas. Todas essas coisas são de grande interesse. O que falta às cidades e principalmente à maioria dos homens, entretanto, é charme e elegância. Em 1875, uma república nova e moderna estabelecera-se na França.
Paris era novamente a capital cultural da Europa. Alguns diziam que do mundo. Para Laboulaye e Bartholdi era o momento perfeito para revelar sua ideia ao povo francês. Eles formaram a União Franco-Americana e, para arrecadar fundos, criaram um movimento de abrangência nacional. Ao todo, 181 cidades, 40 juntas administrativas, 10 câmaras de comércio e 100 mil assinantes individuais contribuíram para os 600 mil francos que Bartholdi achou que precisaria. Ela não será como esses gigantes de bronze tão adorados, dos quais se diz com orgulho terem sido feitos com canhões tirados do inimigo. Nossa estátua será feita de cobre puro e fruto do trabalho e da paz. Pouco a pouco, Bartholdi desenvolveu a forma de sua estátua, criando generosamente. Uma mulher de túnica segurando a luz da razão representava a liberdade desde a época clássica. Dizia-se em toda a França que a estátua fora inspirada no rosto da mãe de Bartholdi e no corpo de sua amante. E houve ainda outra influência, os maçons, uma irmandade secreta internacional ligada aos antigos construtores das pirâmides e das catedrais. Os maçons eram dedicados à paz, liberdade e conhecimento. George Washington era maçom, e os símbolos maçônicos deviam estar presentes na Estátua da Liberdade também. Uma tocha, a luz do intelecto humano. Um livro, As Leis do Supremo Arquiteto, no qual seria gravada a data da independência dos Estados Unidos. O próprio Bartholdi tornou-se maçom quando começou a construção. Daily News, Londres. Um estúdio foi construído único e exclusivamente para acomodar um único hóspede e seus ajudantes. Para ganhar a vida, 50 trabalhadores martelam o cobre puro para terminar seus planos. Hoje, no estúdio de Gaget e Gaultier, no número 25 da rua Chazelles, o trabalho começou com afinco. Bartholdi esforçou-se muito, supervisionando todas as fases do trabalho. Construiu 3 modelos sucessivamente maiores, o último 1/4 do tamanho final. Cada aumento exigia mais de 9.000 medições, feitas cuidadosamente com linhas de prumo e depois multiplicadas segundo as novas medidas. Finalmente, um modelo do tamanho pretendido foi construído com partes feitas de sarrafo de madeira. Primeiramente foram cobertas com gesso, depois os detalhes foram esculpidos cuidadosamente. Os artesãos passaram semanas trabalhando nos dedos das mãos, dos pés e nas sobrancelhas. 13 de maio de 1876. O trabalhador que está aplicando e moldando a argila parece um pigmeu comparado a um dos dedos. Daily News, Londres. Quanto mais rápido avança o trabalho dos artesãos, mais minúsculos eles ficam em relação a ela. Quem foram esses homens, por exemplo, ou os filhos desses homens sob aquele terrível olhar? A estátua de Bartholdi deve ser inspirada em alguma jovem de Ohio. As orelhas têm quase 1 metro. Assim que a escultura de gesso ficou pronta, construiu-se um negativo de madeira. Uma proteção para acomodar todas as partes do modelo. Em outro lugar do estúdio, os homens pegaram folhas de cobre com a espessura de $1 de prata e martelaram-nas junto a essa proteção até tomarem a mesma forma e contorno do gesso original. Quando terminaram, 300 peças de cobre estavam prontas para serem montadas. Bartholdi terminou o braço direito e a tocha antes, para que pudessem ser exibidos na festa do centenário americano da Filadélfia. Embora a estátua fosse um presente da França, os americanos precisavam encontrar um local para colocá-la. Mas Bartholdi não sabia como os americanos a receberiam. Havia muitas queixas sobre a estátua.
Sem sombra de dúvida, seria muito rude olhar a boca da estátua presenteada, mas já que nenhuma outra boca fora esculpida no bronze da liberdade, podemos nos permitir sugerir que quando um país promete dar a outro uma enorme mulher de bronze e depois de ter dado um braço, tranquilamente avisa o presenteado que o restante da mulher correrá às suas custas, há um desencontro entre a promessa e seu cumprimento, o que pode ser perdoado, mas que jamais será totalmente ignorado. New York Times. Alguns americanos desconfiavam dos franceses que acreditavam ser radicais ou fracos, até imorais. Os religiosos preocupavam-se com uma deusa pagã em solo americano. Um crítico de arte zombou que a estátua parecia um saco de batatas espetado por um pedaço de pau. É claro que o braço feminino tinha sua utilidade, mas era de uma importância secundária. Uma mulher sem braços pode ser de valor considerável, mas braços que não sejam acompanhados por uma mulher não servem para nada. Enquanto os nova-iorquinos não estavam nada entusiasmados com o presente, Bartholdi insinuava que ficaria felicíssimo se sua estátua fosse para Filadélfia. Mas não tinha a intenção de colocar a estátua, que então chamava de Minha Americana, em outro lugar a não ser no porto de Nova York. Se há um lugar no mundo que precisa de luz, este lugar é Nova York. O braço e a tocha voltaram para Paris, mas havia um problema. Bartholdi não sabia exatamente como montar todas as partes. O ombro, com mais de 12 metros sobre as marés e a favor do vento, criaria uma vela maior que um navio. E como uma estrutura tão grande poderia ser montada, transportada pelo mar e equilibrar-se em um pedestal? Um novo homem foi chamado, um dos maiores engenheiros do século, Alexander Gustave Eiffel. Conhecido em toda a França por suas ousadas pontes, Eiffel criaria mais tarde a torre mais famosa do mundo. Então, no quintal de Gaget e Gautier, Eiffel começou a construir sua estátua. Era uma torre robusta, feita de colunas de ferro retorcido de 29 metros de altura, que sustentava uma armação de vigas leves, uma precursora dos arranha-céus. O mais engenhoso eram as centenas de barras de ferro encaixadas nesta armação que se prendiam diretamente ao interior da camada de cobre. Elas faziam o papel de molas, permitindo que a estátua balançasse, se expandisse, contraísse e respirasse. Cada peça de cobre seria presa separadamente à armação. Consequentemente, nenhuma peça carregaria o peso da outra. Quando a torre de Eiffel ficou pronta, os trabalhadores começaram a embrulhá-la em cobre. Bartholdi, sempre o divulgador, organizou um almoço para apresentar Eiffel à imprensa e manter sua estátua nas primeiras páginas. The New York Herald, 5 de abril de 1884. A entrada fica na sola do pé levantado, uma passagem nada espaçosa. Lá dentro é muito escuro, mas a falta de luz é suavizada por milhares de minúsculos pontos de luz marcando os buracos deixados pelos rebites. Da galeria da tocha, toda a glória de Paris irrompe aos olhos. Milhas e milhas de telhados parecendo grama cortada com foice. Ela foi declarada uma catedral moderna. Gilles Grévy, presidente da República Francesa, foi conhecê-la. Assim também o fez Victor Hugo, respeitado poeta da democracia francesa com 82 anos e a poucos meses da morte. Determinado, ele foi ver por si mesmo o enorme testemunho dos ideais pelos quais ele havia lutado a vida inteira. Ficou silencioso durante muito tempo. Primeiro olhou para a estátua, depois para Bartholdi. Finalmente falou. A ideia, ele disse, é tudo. Só em 4 de julho de 1884, ela foi formalmente enviada ao ministro dos Estados Unidos, Levi P. Morton. Ela era finalmente o que Bartholdi dizia, Minha Americana.
Em Nova York, apesar de ninguém saber como iriam pagá-la, o pedestal estava a caminho. O criador era o arquiteto mais famoso dos Estados Unidos, Richard Morris Hunt. Durante 1882 e 83, ele fizera inúmeros projetos, brincando com pirâmides e outros estilos menos exóticos. Correspondendo-se frequentemente com Bartholdi, Hunt chegou finalmente à forma final. Era um sólido monumento com características clássicas e egípcias que levavam em conta os contornos do forte abandonado. Quase tão alto quanto a Estátua da Liberdade, o pedestal de Hunt complementaria a estátua de Bartholdi, mas não concorreria com ela. Se isso acontecesse, alguém poderia oferecer algum dinheiro. Em Paris, os trabalhadores desmontaram a estátua e empacotaram-na em 210 caixotes, 36 só para as porcas, parafusos e rebites, e colocaram-no a bordo do belo navio de guerra Isère. A estátua zarpou em 21 de maio de 1885 e quase não conseguiu chegar. Na metade do caminho, o Isère foi pego por uma tempestade. Durante 72 horas, ele lutou para manter-se ereto, enquanto sua enorme carga, balançando fortemente, ameaçava afundá-lo. Quase 100 barcos saudaram o valente Isère em sua chegada ao porto de Nova York. Mas ainda não estava certo se a estátua desmontada poderia ser reconstruída. É ridículo que os franceses continuem a impor aos americanos um presente que eles se recusam a aceitar, a incomodá-los com uma lembrança que os ofende, a humilhá-los com ideais generosos que eles não entendem e a implorar agradecimentos que eles não farão. A maior dificuldade, creio eu, será o caráter americano, que não é nada aberto a coisas da imaginação. Dizem que Bartholdi fica tão furioso por causa das discussões sobre o pedestal de sua estátua que tem pensado seriamente em remodelar parte de seu trabalho para que ela possa aparecer como se pudesse colocar o dedo no nariz e cruzar os dedos. Assim que o Isère começou a desembarcar sua preciosa carga, o trabalho no pedestal parou. O dinheiro havia acabado. A tocha e o braço devem ser estendidos como se pedissem almas ao invés de erguerem-se triunfantemente para o céu. Seria uma vergonha indescritível para a cidade de Nova York e para a República Americana ver a França nos dar este magnífico presente sem termos simplesmente arranjado um lugar para colocá-lo. Só há uma coisa a fazer. Devemos arrecadar fundos. Joseph Pulitzer. Joseph Pulitzer, imigrante húngaro, era o novo editor de um antigo jornal, The New York World. Ele era um homem inteligente, porém estranho, meio cego e totalmente neurótico. Um pretenso vencedor entre as pessoas comuns da cidade, que por não suportar o barulho que faziam, cobria as paredes de seu escritório com cortiça para abafar o som e às vezes administrava seu jornal à distância, num iate chamado Liberty. Em 1885, ele atacou os nova-iorquinos ricos, dizendo que permitiam que a cidade fosse humilhada por não arranjar uma base para a estátua. Daquele dia em diante, ele prometeu publicar o nome de cada homem, mulher e criança que contribuísse com a estátua, independentemente do valor da contribuição. Os 250 mil que a estátua custou foram pagos pelo povo da França. Trabalhadores, balconistas, vendedoras e artesãos. Não vamos esperar que os milionários doem dinheiro. Este não é um presente dos milionários franceses para os milionários americanos. É um presente de todo o povo francês para todo o povo americano. Doe alguma coisa. Não importa o valor. Vamos ouvir o povo. E ele ouviu. Pulitzer e a organização arrecadaram muito em doações de $1 ou menos. Finalmente, na primavera de 1886, trabalhadores começaram a abrir os caixotes de madeira que estavam parados na ilha Bedloe há um ano. Em apenas 3 meses, a estátua mais uma vez ergueu-se em torno de sua armação. 21 anos após o jantar na casa do professor Laboulaye. 15 anos depois que Bartholdi partiu pela primeira vez no Verrazano Narrows. 10 anos depois da comemoração do centenário americano para o qual a estátua havia sido originalmente planejada. 3 dias antes da inauguração oficial, Bartholdi nervoso supervisionou sua obra terminada. Eu estava preocupado com a formação de alguns sulcos, mas é um sucesso. Eu creio que
durará uma eternidade. Em 28 de outubro de 1886 amanheceu frio e nublado, e às 10 da manhã uma chuva insistente começou a cair. Ninguém parecia se incomodar. Uma entusiasmada multidão de mais de 1 milhão lotava as ruas. 20 mil nova-iorquinos desfilaram pela Broadway. No começo da tarde, 600 celebridades aportaram na ilha Bedloe para a grande ocasião. O povo não fora convidado e exatamente 2 mulheres estavam presentes à cerimônia em honra da gigantesca estátua de uma mulher. Ironia não ignorada por um grupo de sufragistas que rodeava a ilha num barco alugado gritando sua indignação por um megafone. Mas suas palavras eram inaudíveis em meio ao barulho incessante. A bandeira francesa tremulava sobre o rosto da estátua e Bartholdi, em pessoa, vestido em traje de gala, havia subido até a tocha e esperava para puxar o cordão de seda, que iria revelar formalmente sua criação assim que o presidente Grover Cleveland terminasse o discurso. Mas, de alguma forma, os sinais foram mal interpretados. O escultor puxou o cordão antes que o presidente chegasse ao pódio. Jornais dos 2 lados do Atlântico publicaram cada palavra do discurso e as canções e hinos. O Times de Londres, entretanto, olhou a cerimônia com certo ceticismo. Nós questionamos por que a liberdade veio da França, que tem tão pouco, para os Estados Unidos, que tem tanto. Ninguém disse nada sobre acolher imigrantes. A promessa. Ilha Ellis. E eles seguem, a partir desta caneta, através de um pequeno pedaço de metal, o portão da América. Nesse portão passa uma multidão de imigrantes, o dia todo. A cada 2 ou 3 segundos, um imigrante com uma valise ou um pacote entra num novo mundo. H.G. Wells, 1905. Qualquer um que passe por ele, isto é, havia muitos portões para passar. Quando as pessoas passavam por este aqui, sentiam-se como um bebê recém-nascido. Eu senti o mundo se abrir. Foi a paisagem mais bonita que eu vi. Eu tinha vontade de tocá-la e cheguei a pensar em subir nela. Foi o lugar mais maravilhoso que eu já vi. E desde então, sempre que eu olho a estátua, eu sinto que este é um país abençoado. Acho que mais do que qualquer símbolo americano, ela está guardada carinhosamente em nossos corações, assim como o poema esculpido em sua base. Acho que ela é o símbolo primeiro de nosso objetivo de igualdade e de um país que nasceu de uma comunidade de pessoas, que tornou-se uma comunidade humana, uma comunidade global. Não é o gigante audacioso da famosa Grécia, com suas pernas estendidas de país a país. Aqui, em nosso oceano, os portões do pôr do sol vão emoldurar uma dama poderosa com uma tocha.
cuja chama é o conhecimento aprisionado e seu nome, Mãe dos Exilados. Da mão erguida brilha a saudação mundial. Seu meigo olhar domina a passagem para o porto que compartilha a paisagem da cidade. Ela clama com lábios silenciosos. Guarda em terras antigas seu célebre esplendor. Dê-me os cansados, os pobres, as massas oprimidas ansiando por respirar liberdade. A recusa aterradora em suas margens lotadas. Dê-me estes, os desabrigados, os miseráveis. Eu ergo a chama acima do portão dourado. Símbolos são importantes. Você manda um cartão de Natal ou um de Hanukkah, você vai a uma festa da igreja, você abraça, beija, toca. Símbolos são importantes e nos fazem lembrar que os valores do nosso país são muito importantes e quanto mais nos distanciamos desses valores, maiores são os problemas que enfrentamos. Portanto, é bom termos uma grande estátua no porto que diga: é por isso que estou aqui, não se esqueçam. Eu descreveria assim uma entrevista fictícia com minha mãe na Ilha Ellis. Como se chama? Immaculato Giordano Cuomo. De onde vem? Tremonti. Quantos anos tem? 25. Trouxe algum dinheiro? Não, poucos dólares. Tem alguma instrução? Muito pouco. Tem alguma habilidade ou trabalho? Não. Para onde vai? Encontrar meu marido. Onde ele está? Em Nova Jersey. Ele trabalha? Não, mas faz fosse. O que é isso? Fossa. Ele abre fossas. O que vocês têm? Não temos nada além de um filho. Não tem dinheiro, nem habilidade, amigos, trabalho. Seu marido é um fosseiro e vocês têm um filho. Por que veio para cá? Viemos porque lá era pior. O que espera desse país dando uma contribuição tão pequena? Não muito, só uma coisa. Antes de eu morrer, eu gostaria que um dos meus filhos fosse governador do estado de Nova York. A Estátua da Liberdade. Como vai? Fale inglês para eu aprender. Tá bem. A primeira coisa a aprender. Para a Estátua da Liberdade, você não diz como vai. Para pessoas você diz como vai. Para a estátua você diz: é bonita, é linda, não como vai. Minha primeira reação foi de desapontamento, porque ela parecia pequena à distância, sabe? Mas depois ela cresceu diante dos meus olhos quando fiquei parado olhando para ela. Me lembro que ela foi a primeira mulher pela qual me apaixonei quando eu tinha 12 anos. E durante muito tempo achei que nunca a veria pessoalmente. Quando cheguei aqui eu tinha 24 anos. Foi minha primeira viagem. E minha primeira foto em Nova York foi na frente dela. Lá finalmente estava perto do objeto pelo qual era apaixonado há muito tempo. De repente você está bem embaixo dela, olha para cima e diz: meu Deus, meu Deus. Você sente algo mais além de ser um americano, simplesmente. Você sente a importância de ser humano. Sente uma ligação fraterna com todas as pessoas que vieram para cá. Viemos da Rússia. Depois, nossa mãe morreu e então fomos para a Itália. Depois viemos para cá. Eu vim da Áustria e acabei em Nova Jersey.
Ele sabe, liberdade. Ele diz que é um país de onde você pode sair. Não precisa ter medo. É um país livre e totalmente diferente da Europa. E você pode falar o que bem entender, voltar para casa a hora que quiser. E não precisa ter medo. É um país diferente da Europa. É a liberdade, sim. É isso mesmo. Ele ama esse país, ele ama muito a América. Então eu vi a estátua e chorei de verdade. Chorei e me senti... Me fez lembrar todos aqueles anos quando eu era criança e corria com meu pai pelos campos onde eles jogavam bola e outras coisas. Você nunca pensa que pode perder tudo isso, até perder. Você não sabe o que é liberdade realmente e o que ela significa para você. Minha vida na Europa foi um inferno. Meus avós e meu único irmão foram levados para um campo de concentração. E eu fui abençoada e tive muita sorte conseguindo visto para este país que nós e meus pais escolhemos. Pois poderíamos ter ido para Israel ou qualquer outro país, mas escolhemos os Estados Unidos. Quando eu vi pela primeira vez a Estátua da Liberdade, me derramei em lágrimas e poderia ter me ajoelhado e beijado o chão. Eu tive muita sorte de chegar a este país abençoado. Ça fait que mener parce que dès que vous dans un pays où pour vivre dans le pays, ça fait que vous partez pour chercher liberté dans le pays, pour essayer de vivre. Ele teve que vir para cá porque não podia mais viver em seu país e precisava encontrar um meio de sobreviver. Por isso ele veio para cá. A primeira imagem que tenho da Estátua da Liberdade é dos desenhos romenos em nosso jornal comunista, que sempre retratavam a estátua não com uma tocha na mão, e sim com uma faca, onde se lia Coreia do Norte ou apontada para a União Soviética. Sabe, uma charge comum da propaganda política. Além disso, também há o comercial onde a Estátua da Liberdade diz com o braço levantado: tenho certeza, está tudo bem. Passei bastante desodorante. Há muita variedade que passa desde a polêmica contra a banalização da imagem, que na verdade engloba uma vasta gama de emoções, inclusive uma muito verdadeira.